Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, você achou? Diga amém. Versículo 11. Assim diz o Senhor para nós essa noite. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, mas pela astúcia com que induzem ao erro. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos nessa noite, debaixo dessa campanha, para aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor determinou sobre a vida da igreja. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra os nossos corações para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Eu estou fazendo questão de todo culto de domingo você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, para você entender que existe um propósito nesse chamamento de Deus. A maturidade da igreja é o entendimento dos ministérios. A maturidade da igreja só chega quando a gente deixa de andar como menino, a gente deixa de falar como menino, a gente deixa de se comportar como menino e a gente começa a agir debaixo de maturidade. E a maturidade vem com o entendimento das diferenças ministeriais. Cada um precisa ocupar o seu posto, cada um precisa estar dentro dessa estrutura. Já vieram me perguntar assim: pastor, e se eu não estou em nenhum desses? A minha mensagem para você é: você é menino. Por quê, pastora? Porque os meninos é que andam de um vento para outro sem saber para onde vai. Aqueles que estão decididos a andar em concordância com Cristo vão buscar o que Cristo tem para eles. Ah, você não entendeu não? Nós não vamos ficar esperando cair do céu. Um dia Deus vai falar comigo e vai me revelar. Não, irmão. Quando você tem sede de Deus, quando você tem sede de servir a Deus, quando você tem sede de obedecer a Deus, é você que vai. E vai dizer para o Senhor: Senhor, onde é que o Senhor me quer? O que o Senhor quer de mim? Aonde que o Senhor quer que eu vá? Eu preciso ir. Eu não quero ser mais um. Eu quero que o Senhor me use para cumprir o seu propósito. Sentar na cadeira é bom, ouvir a ministração é bom, mas tem uma hora que você vai ficar assim, ó. Ovelha gorda. Porque se a gente não consegue dar aquilo que a gente recebe, a gente fica doente. Rio que recebe e não dá, vira água parada. Por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque ele está localizado no ponto mais baixo de todo mundo, ele recebe água de todo mundo. Ele é o mar mais ministrado de todos da história. Mas ele chega num buraco onde dali não sai nada. Suas águas são salgadas. Não tem vida. Não tinha. Porque a profecia começou a se cumprir. Aleluia. Porque não dá. Só recebe, não dá. E essa geração é uma geração que está sendo chamada por Deus para entender o seu papel dentro da sociedade, mas entender o seu papel principalmente dentro da igreja. Para saber como que ela vai operar. O que ela tem que fazer. Como ela tem que agir. Trabalhar em unidade. Debaixo de um só propósito. Qual é o propósito de andarmos juntos? Anunciar a Cristo.
Falar de Cristo, anunciar Jesus para as nações. E a gente precisa estar equilibrado nesse negócio. É por isso que eu estou repetindo, para entrar em você. E os discípulos da escola de pregadores sabem. É por memorização. De propósito. Para entrar em você. E você não perder esse segredo. Amém ou não amém? Eu escrevi outra frase sobre o Rinone. Acho que o Rinene vale a pena você anotar. Rinene é um sim. Rinene é um sim que muda o curso da vida de muita gente. Rinene é um sim que muda a vida do curso de muita gente. O que significa isso? Deixa de ser egoísta e achar que é um chamado para você, para a sua exaltação pessoal, para o seu crescimento. Não, amigo. Deus quer usar você para alcançar outros. O intuito de Deus é usar você para encontrar outros. Então, quando você diz sim a Deus, Ele não vê você só. Ele vê a multidão toda que está por detrás de você. Ele enxerga todas as famílias, todos os casamentos, todos os adolescentes, todos os jovens que estão perdidos, que vão ser alcançados por causa do teu sim. Se eu estou aqui hoje, alguém disse sim para Deus. Disse sim ao Rinene. E por causa desse sim, eu, minha casa, servimos ao Senhor. Então o Rinene, o sim ao Rinene não é pessoal. Ele é para cumprimento de um propósito. E um propósito grandioso. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: o teu sim tem um valor para Deus que você não imagina. Você entendeu? Diga amém. Então hoje nós vamos falar. Nós já falamos de mestre. Espera aí. Está desorganizado. Vamos de novo. 1, 2, 3. Domingo que vem. Hoje nós vamos falar do famoso. Ele é famoso. É o dedo indicador. Porque essa é a responsabilidade do profeta. É indicar. É mostrar, né? Então vamos lá. O profeta no hebraico é Nabi. E significa orador, porta-voz. No grego, significa porta-voz ou intérprete. Por que eu disse que existe profeta no hebraico? Não vou contar, se vocês não souberem. Semana passada eu disse que só existia a palavra evangelista no grego, porque o grego é. Hoje eu estou trazendo a informação que a palavra profética se encontra em hebraico e no grego. Se tem no hebraico é porque está, aleluia, no Antigo Testamento. E se tem no grego é porque está no Novo Testamento. Então nós vamos encontrar a palavra profética no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eu quero primeiro começar. Põe aí para mim, Felipe, por favor. Felipe é que manda. Na Bíblia, um profeta é uma pessoa que fala em nome de Deus, ou por inspiração divina, e que é escolhida por Deus para ser sua representante na terra. A palavra profeta vem do grego e significa porta-voz ou intérprete. Eu quero que você se apegue a esse texto de cima. É uma pessoa que fala em nome de Deus, ou por... Então, quando o português coloca uma condicional, uma palavra de adição, ele está colocando que são mais de uma opção. Sim ou não? Então ele diz, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus, ou é aquele que é inspirado. Por que ele fala dessa forma?
Porque eu preciso ensinar você a diferença do dom da profecia para o ministério profético. 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá para você ler. Pode, não vou voltar em Efésios não, então pode abrir lá com carinho. 1 Coríntios 12. Versículo 8. O que está escrito no título do capítulo 12? Acerca dos dons espirituais. Ele não está falando de dons ministeriais. Ele está falando de dons O que é isso, pastora? Vamos ler. Ele diz, versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, o outro no mesmo Espírito a fé, e o outro no mesmo Espírito dons de curar, e o outro operações de milagres, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para então ele fala um monte de dons que foi derramado. Quando você lê o Efésios capítulo 4, o texto diz: Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu esses dons aos homens, habilidades para mover no mundo espiritual. Ele vai receber algo do mundo espiritual e vai operar sobre a terra, com propriedade sobre algumas áreas específicas. Então ele diz, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é um discernimento diferenciado. Ele diz dons de curar, obras de maravilhas, profecia, variedade de línguas. Então é recebido pelo Espírito. Observe que Espírito está com letra maiúscula, está falando do próprio Deus. Recebe do Espírito e manifesta aqui na terra com um propósito. Qual o propósito dos dons? Glorificar o nome do Senhor, edificar a fé através dessas operações. O problema é que o dom é por inspiração. Então uma nuvem profética vem, ministra sobre você, e naquele momento você entra debaixo desse Espírito e opera o dom. O dom é uma operação especial que vem de graça para você. É como a graça. Você não paga nada para tê-lo, né? Deus te dá por livre e espontânea vontade. Então essa nuvem do Espírito se move, derrama sobre você. É por isso que todo mundo que tem dom de cura não cura todo dia. Você entendeu isso? Se a pessoa que tivesse dom de cura curasse todo dia, ela ia entrar no mercado onde ela tocasse, as pessoas vão ficar curadas. Por quê? Porque o dom ia estar nela, não ia ser inspirado num momento específico. Está dando para você alcançar? Nós somos inspirados em momentos específicos para agirmos debaixo dessa habilidade de dons, porque Deus precisa. Deus precisa que alguém ore e a unção de cura venha. Deus precisa que alguém tenha uma palavra de sabedoria, que é um conselho extraordinário. Deus precisa que alguém tenha uma palavra de conhecimento, revelar algo profundo sobre a sua vida que ninguém sabe, só você. Deus precisa que alguém fale em variedade de línguas. Deus precisa, olha quantas coisas. A fé. Então ele, por inspiração, ele derrama sobre o homem. E o homem então começa a exercer esse dom. E é isso que eu quero que você entenda. Quando estamos num ambiente profético e a nuvem está sobre nós, todo mundo profetiza. A nuvem se desloca, nós recebemos da unção pelo Espírito e entramos nesse ambiente profético. Fica do lado de alguém que está profetizando. Daqui a pouco você vai estar no mesmo ambiente. Senta do lado de alguém que está orando em línguas. Daqui a pouco você também está orando em línguas. Por quê? Porque a unção é por inspiração. E à medida que você está junto, o que respingou aqui, respinga aqui do lado. Você está entendendo? Diga amém.
Então, para começar, vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: presta bem atenção com quem você anda. Porque ao lado de quem você anda, respinga da nuvem em você. Você entendeu? Fica andando com os cabras que não tem nada para te oferecer. Que a nuvem nem passa por ele. Ela olha e diz: Deus me livre. Passa batido. Deu para entender? Mas tem um outro. Não rouba a minha palavra, não. Mas tem um outro grupo, que é essa pessoa que fala em nome de Deus. Essa pessoa recebeu algo do Senhor que é ministerial. Não é hoje sim, amanhã não. Não é uma vez por ano. Não é de vez em quando, que é quando acontece comigo. O mover profético vem e Deus ministra e eu traduzo. Quantos já viram isso acontecer? Mas não tenho esse ministério. Porque quem carrega esse ministério, ele tem essa inspiração diária. A mesma facilidade que eu tenho para ensinar é a facilidade que o profeta tem de ouvir Deus. A mesma facilidade que um Gus tem para evangelizar é a facilidade que o profeta tem para ouvir e discernir o que Deus está dizendo ou o que vai acontecer. Você entendeu? Diga amém. Então a gente precisa entender, porque a gente chega, agora tem a moda de chamar todo mundo de profeta. Ô, profeta! E eu não estou dizendo que você não é. Eu estou dizendo que você tem que ter consciência que nós somos inspirados pelo Espírito para profetizar. Alguns não. Alguns foram chamados verdadeiramente para operar dentro do ministério profético. Para agir dentro desse ministério. Quantas pessoas nós temos aqui na igreja que Deus usa debaixo do dom da profecia? Levanta a sua mão. Sem vergonha, pode levantar a mão. Deus fala, você entrega. Sim ou não? Mas debaixo do ministério profético, a profeta da casa chama Pastora Márcia. Porque ela tem essa conexão que não é desligada da tomada nunca. Quem já percebeu isso? Não tem essa desconexão. O ministério profético, ele precisa estar conectado 24 horas por dia. Porque ele não sabe a hora que Deus vai falar. Ele não sabe a hora que Deus vai mostrar. Ele não sabe a hora que Deus vai ministrar. Então ele está ligado o tempo inteiro. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus por isso. Bota aí para mim a outra. Essa não ainda. É que tem uma que eu começo com profeta Não. Isso. Características do profeta. É chamado para anunciar a vontade de Deus. Ele é testemunha especial Ele sempre vai chegar em Jesus. O final é Cristo. Sempre Cristo. Ele vai falar sobre os atributos de Deus. O profeta, debaixo do ministério apostólico, ele vai enaltecer os atributos de Deus. Deus é santo, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus é o alfa e o ômega, Deus é sabedoria. Ele vai sempre enaltecer os atributos de Deus. O profeta tem autoridade para ensinar a palavra. Ele revela por parábolas, muitas vezes, o que o texto está escrito. O que as pessoas não compreendem a respeito da Bíblia, o profeta tem essa responsabilidade. Ele traz um discernimento diferenciado. O profeta chama os iníquos ao arrependimento. Ele tem esse dom de chamar a atenção e dizer: talvez seja a hora hoje de você parar o que você está fazendo e entregar a sua vida para Jesus. Por causa disso, por causa daquilo. Ele chama atenção. Ele não aponta. Você está aí? Os profetas levantados por Deus não foram levantados para apontar. Eles foram levantados para chamar atenção. Bota o versículo para mim. Não, deixa eu terminar, né? Senão eu vou criar confusão. Tá ótimo. E por último, ele prevê o futuro e acontecimento
para o mundo ser alertado. O profeta é responsável por ter visões, guerras, momentos de restauração de Israel, visão profética sobre acontecimentos importantes que foram deixados aqui para nós. Por que eu disse que hoje as águas estão sendo saradas? Porque há muitos anos, milhares de anos atrás, Ezequiel disse que isso aconteceria. Está escrito aqui. Ele viu tempos, ele enxergou estações, ele viu movimentos que aconteceriam sobre a terra. Isso serve para a igreja de conduta. Por que eu sei que Jesus não pode voltar amanhã? Porque tem coisas escritas aqui que profetas disseram que ainda não se cumpriram, que precisam se cumprir. Anunciação profética que revela tempos e estações. Você está entendendo? Diga amém. 133 profetas nominais a gente encontra na Bíblia Sagrada, fora os outros que não tem nome, que são muitos também. Mas a Bíblia vai dar nomes a 133 profetas. O primeiro profeta narrado da Bíblia Sagrada pelo próprio Deus é Abraão. Deus diz: não mexe com ele não, porque ele é profeta de Deus, ele fala no meu nome. O próprio Deus chama Abraão de profeta. Mas para mim, um dos grandes profetas do Antigo Testamento foi Moisés. Por quê? Porque ao contrário dos profetas de hoje, que enxergam as coisas para frente, Moisés teve revelação de coisas. Deus falou: senta aqui, que eu vou te contar a história, como é que eu fiz a terra. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Os livros, o Pentateuco, quem escreveu? Moisés. Ele não estava lá quando Deus criou Adão e Eva, mas ele ouviu a voz de Deus. A visão abriu e ele contemplou. É por isso que ele diz: tinha árvores, frutos com semente dentro, tinha rios, deu o nome dos rios que saem de lá. Descreveu o jardim todo para mim e para você. Pregar Gênesis hoje é mole. Por quê? Porque Deus usou a visão, usou a audição de um profeta para fazer isso. Hoje nós sabemos a história. Eles foram expulsos. Um querubim está lá guardando a entrada do jardim até hoje. Como que foi a multiplicação das famílias, como que aconteceu. Depois veio a vontade de Deus de destruir tudo através de Noé, do dilúvio. Quem narrou isso para nós? Quem foi que viu? Deus mostrou. Qual o fundamento do profeta? É não deixar o homem enganado, é trazer a verdade sobre a vida do homem. A função real do profeta é sempre revelar a verdade do que Deus faz e de como Deus opera sobre a terra. Você está aí? Diga amém. Então eu costumo dizer que tem 3 tipos de profecia. Diga comigo: a da carne, a do diabo e a de Deus. Repete comigo: a da carne, a do diabo e a de Deus. Faz isso não, pastor. Irmão. Como que é a profecia da carne? É uma profecia que é entregue debaixo de emocionalismo. Você está vendo o cara chorar, está vendo que o cara está passando por dificuldade, alguma coisa aconteceu. Aí você é tomado no impulso de ir lá entregar uma palavra para ele. Não necessariamente Deus falou com você. Quem falou com você foi o teu homem interior. Foi o teu sentimento de ajudar, o teu sentimento de resolver. Emocionalismo. E a gente precisa aprender a prestar atenção nessas coisas. O segundo, a Bíblia diz nada, quem está dizendo sou eu, que é a segunda profecia como que o diabo entrega a profecia? Muitas pessoas que têm ouvido aberto no mundo espiritual têm sido mentoreados pelo diabo e estão achando que estão falando com Deus. Como que isso funciona? Ele não discerne a voz que fala com ele só ouve. Então a voz diz assim: hoje eu vou fazer isso. E ele repete. Ele escuta, mas ele não discerne.
E aí ele é usado pelo diabo. Pastora, mas aquela profecia, o camarada disse o que eu tinha escrito no meu diário na noite anterior. Você acha que você estava sozinho? Tinha anjo lá, mas certamente tinha demônios espionando a sua vida. Não tem nada que você não faça que seja oculto aos olhos do mundo espiritual. Como não é aos olhos de Deus, não é aos olhos do diabo. O diabo vê tudo, o diabo sabe tudo. A única coisa que o diabo não sabe, o que passa na sua cabeça, o que você pensa. Mas todo o resto, tudo que é jogado para fora como forma de palavras, ele vai ouvir. Então não se espante. Eu preciso dizer em nome de Jesus, vamos parar com essa história milindre de chamar homem de profeta porque entrega CPF, porque fala nome, porque deu o endereço da tua casa. O diabo sabe onde você mora. O diabo está cansado de saber o número do seu CPF, porque muitas vezes foi ele que botou você no Serasa. Foi ele que te usou para passar cheque sem fundo para não pagar a conta. Eu não estou brincando, não. Pastora falou meu nome. É mesmo? As trevas sabem quem você é. Para com essa bobagem. A Bíblia vai falar disso. Eu vou falar disso mais na frente. Profetas do diabo, enviados pelo diabo para enganar o povo, inclusive os escolhidos. Fica todo mundo de boca aberta. Meu Deus. E por último, a profecia que é de Deus. Qual que é a profecia que é de Deus? A profecia que é de Deus é pautada na verdade. E ela aponta para Deus. Ela aponta para Cristo. Se ela chamar a atenção de você por conta da vida errada que você está levando, o final da mensagem é: mas Deus quer você de volta. Deus está chamando sua atenção. Ele está te repreendendo porque Ele quer você de volta. Ele quer reconstruir tua vida. Ele quer construir sobre você os planos dEle. A profecia não vem para destruir. Olha o que agora põe o versículo para mim. Depois eu vou explicar. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Por isso escreva essas coisas, estando ausente, Paulo dizendo, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los. E não, toda correção é para edificar, não é para destruir. Toda chamada de atenção é para edificar, não é para destruir. Se está vindo para destruir tua alma, se está fazendo você ficar em depressão, se está botando você em dúvida, irmão, não é de Deus. Só você deu glória a Deus? Quem mais entendeu esse negócio? Volta para mim a tela anterior. O profeta de verdade é chamado para ser um anunciador da vontade de Deus. Acho que tem esse texto aí. Isso, não, esse não. Não. Ele é chamado por Deus para ser um anunciador da sua vontade. Ele é testemunha especial de Cristo. Já falei, ele fala sobre os atributos de Deus e ensina a palavra. Chama os iníquos ao arrependimento. Vê o futuro, prevê acontecimentos para o mundo ser alertado. Agora sim, a principal função da profecia é fortalecer, encorajar e trazer esperança. Você acha que Deus se alegrava quando Ele levantava um dos seus profetas para dizer: eu estou sangrando porque Israel não me obedece? Eu estou em luto, as minhas entranhas estão revolvidas, porque Israel sempre cede a deuses estranhos. Se recusa a me obedecer, se recusa a me servir. Você acha que era agradável para Deus falar isso para o profeta? Não. Porque qual que era o intuito de Deus? Israel, se me ouvistes, chamai Israel, eu te colocaria debaixo das minhas asas, te pouparia de todas as questões, te protegeria e te levaria ao lugar que eu planejei para você.
as reclamações de Deus, as murmurações de Deus, sempre serão alinhadas com aquilo que Deus quer fazer na frente. 1 Coríntios 14, vai lá comigo, adianta um pouquinho. 14, verso 3. 1 Coríntios 14, verso 3. Mas o que profetiza, o que está escrito aí? Fala aos homens, edificando, exortando. São as 3 regras da profecia de Deus. Bota lá, Felipe. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Função da profecia. A profecia é um recado de Deus. A profecia é um estado de uma informação que é dado pelo ver, pelo ouvir do profeta. Ou ele vai ver, como muitos viram, e ele descreve o que ele viu, ou ele vai só traduzir o que ele ouviu. Não importa se ele viu só, se ele só ouviu, ou se ele participou dos 2 estados. O importante é que a profecia tem que cumprir esses 3 estágios. Primeiro, edificar, construir, estruturar, confirmar, fortalecer e tornar mais eficaz. É Deus chamar você e dizer: meu filho, eu tenho visto as tuas obras. E é para você ficar firme. Porque o que vem para frente vai precisar de você estar fortalecido. Eu vou precisar que você seja focado. Que nada te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque eu vou cumprir em você aquilo que eu estabeleci. Isso é uma palavra de edificar. Fortalecer suas pernas em Deus. Te colocar seguro. Essa edificação não fala sobre chaves. Essa edificação não fala sobre dinheiro. De repente, um silêncio. Sobre carros novos, sobre casas novas. Pastora, a senhora acha que Deus não dá? Eu tenho certeza que Deus vai te dar. Mas, irmão, em nome de Jesus, para Ele é muito mais importante edificar a tua fé, edificar o teu homem espiritual, edificar a tua visão, o teu compromisso com Deus, do que dizer para você o que Ele vai te dar. Crente que é crente sabe que Ele é dono de todo ouro, de toda prata, e todo governo está na palma da sua mão. Os crentes estão procurando profetas como se vai a videntes, como se vai a cartomantes. Entrega para mim o que Deus vai fazer na minha vida emocional. Dobra o teu joelho e vai orar. Ninguém tem obrigação de revelar as respostas ou as causas dos seus problemas. Nem que ele realmente seja profeta de Deus. Porque a função do profeta de Deus é glorificar o nome de Cristo. O que Deus vai fazer com o meu dia de amanhã? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Ora que Deus vai falar com você. Na época que o Fábio tomou um cano, e nós fomos roubados. Acordamos de manhã. Ele era dono de uma empresa. De tarde não era mais. O sócio levou os caminhões, levou tudo que a gente tinha. E ele ficou desesperado. E ele chegou para mim e disse: Morava, graças a Deus como hoje, porque Deus é Deus de restituição. A justiça de Deus não falha. Se fizeram contra você, é só esperar que Deus vai devolver tudo na sua mão. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha naquela época, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Mas devolveu tudo que nós perdemos. E ele disse assim para mim, morava lá em frente para a praia. Tinha 3 secretárias. E ele falou assim para mim: essa vida não dá mais para nós.
com o tombo que eu tomei, não tem condição. Nós vamos ter que mudar. E vamos mudar para onde? Ele falou, nós vamos lá para Taquara. E tem que ser uma casa que o proprietário não peça depósito, porque nem dinheiro para o depósito eu tenho. Irmão, imagine alguém revoltado dentro de si mesmo. Era eu. Não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Não fiz nada de errado. E eu estou tendo que abandonar a minha vida. Para começar tudo de novo. Sem perspectiva. Irmão, não tinha dinheiro para botar crédito no celular. Quem fazia isso era a pastora Isaura. A pastora Isaura botava 10 contos para eu poder falar. Porque eu não tinha, que naquela época ela era rica, aleluia. Eu não tinha. E eu falei para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Fechei o olho, igual o ignorante faz, irmão. Fechei a Bíblia aqui. Falei, fala comigo. Abri a Bíblia e botei o dedo. Estava escrito assim, chegou a hora de sair desse monte e ir para outro monte. Deus falou ou não falou? Falou. Eu não fui atrás de cartocista, não. Porque quando a gente precisa de resposta, a gente tem que ir na palavra. Segunda função da profecia, exortar, estimular, encorajar e admoestar. Esse exortar não é apontar juízo, é dizer, você sabe o que você está fazendo. Deus está dizendo, volta para o caminho de onde você nunca devia ter saído. O profeta não desnuda ninguém, sabe por quê? O teu Deus não faz isso. O teu Deus não faz isso. Ele fala do pecado, ele não fala especificamente sobre pessoas. O profeta vai chamar você e vai dizer, você está no erro, você sabe o que você está fazendo. Chegou a hora de você voltar. Deus precisa consolidar você. Deus precisa estabelecer a vontade dele sobre a tua vida. Então o exortar é trazer você de volta. Não é fazer você ficar com medo. Se você não voltar para Jesus, tem uma cova aberta te esperando. Que Deus de graça é esse, irmão? Que tu vê os maiores traficantes do nosso país fazendo e acontecendo, toma 50 tiros, não morre. Você porque botou o pé fora da igreja uma vez. O profeta disse, se não voltar hoje, a cova está aberta. Que Deus de juízo é esse? O que Deus está dizendo é, talvez chegou a hora de você entender que lá fora não é mais o seu lugar. Deus quer você aqui. Deus quer você com os pés no Senhor. O que aconteceu lá fora, aconteceu lá fora. O novo de Deus vai acontecer aqui. Com os pés em Deus. Você está entendendo? Diga amém. E por último, consolar. A profecia vem para trazer esperança, alegrar e animar. Ela vem para dizer para você, eu sou Deus que digo, vou cumprir todas as minhas palavras na sua vida. Nenhuma das coisas que eu disse vão deixar de acontecer, porque eu sou Deus sobre a terra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. Se eu disse, eu faço. Se eu prometi, eu, o Senhor, vou cumprir. Palavra de ânimo, de encorajamento. Amém ou não amém? Mas a Bíblia vai falar para nós de um personagem chamado falso profeta. Quem é esse personagem? O que a Bíblia quer dizer com isso? Porque eu penso assim, se eu sou profeta de Deus, e eu estou sendo visto como um canal de erro, de engano, humanamente falando, eu teria que dizer, as pessoas teriam que dizer, não é profeta não. Profeta não faz isso. Profeta não fala isso. Sim ou não? Mas Deus não tira o título da pessoa. Por quê? Porque aquilo que Deus deu, porque a unção que um dia foi derramada, não pode ser revogada, querida.
Ele não revogou do diabo, não vai revogar de você. Se um dia Ele derramou essa unção sobre você, se um dia Ele chamou você de profeta, e você escolheu seguir caminhos que não são da parte de Deus, Ele não vai dizer que você não é um profeta. Ele vai chamar de você de falso, porque Ele não pode retirar a unção que um dia Ele liberou sobre você. E vamos entender essa expressão de falso profeta. Quem são esses falsos profetas? Eu escolhi 2 exemplos para falar. Primeiro, Balaão. Quem lembra da história do Balaão? Balaão, o tempo todo a Bíblia vai chamar ele de falso profeta. E como que julgamos que Balaão era um falso profeta? Fala aí para mim. Como que você julgaria um falso profeta? Não vou pregar sozinha não. Fala aí. Como que você julgaria um falso profeta? Pela mentira, pela profecia errada, que não se cumpriu, sim ou não? Não é. Balaão nunca profetizou nenhuma mentira. Todas as profecias de Balaão foram verdadeiras. Todas se cumpriram. Todas. Então, se eu fosse julgar o Balaão pelas falsas profecias, eu ia me estrepar de verde e amarelo. Por quê, pastora? Porque todas as palavras que ele levantou, ele ouviu de Deus verdadeiramente. Ele narrou circunstâncias verdadeiramente. Ele ouvia a voz de Deus. Ele tinha experiência com Deus, a visão aberta. Ele viu anjo. Por que a Bíblia chama ele de falso profeta então? Porque a responsabilidade de julgar a profecia é minha e sua. Deus julga é o profeta. E o coração do Balaão estava no dinheiro. O coração do Balaão estava na oportunidade. O coração do Balaão estava em ser famoso, em ser reconhecido. E Deus, quando olha para o homem, Ele não vê o exterior, Ele vê o interior. Então deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus. Se você for inspirado por Deus para ser profeta, cuidado com a vaidade. Cuidado com a forma como você ministra. Porque se você entregar a profecia por interesse, se você for falar coisas que Deus te mostrou por condições ou por estratégias, Deus vai chamar você de falso. Porque Deus está vendo o teu coração. A intenção é de se promover. A intenção é de ser conhecido. A intenção é de ser respeitado. Balaão era falso para o Senhor. Não era falso para os homens. Porque para os homens, o que eles ouviam de Balaão acontecia. Pastor, e qual é o outro exemplo? Ezequiel. Eu amo o profeta Ezequiel. Eu amo ler o livro de Ezequiel. Mas o Ezequiel morreu sem nunca ver uma das suas profecias se cumprirem. Todo mundo ouviu o que Ezequiel disse. Livros foram escritos por conta das visões de Ezequiel. Está o Vale dos Ossos Secos. Está as Estações das Águas. Textos marcantes e poderosos sobre o futuro. Ezequiel morreu. E as pessoas diziam: nada que Ezequiel disse se cumpriu até agora. E como que a Bíblia chama Ezequiel? Como que Deus chamava Ezequiel? Meu homem muito amado, assim como ele chamava Daniel. Um homem que tinha ouvido para ouvir, olhos sensíveis para ver detalhes. As narrações de Ezequiel são ricas nos detalhes, porque a visão dele era perfeita. Ele viu com clareza, ele ouviu com clareza, e tudo que Deus entregou para Ezequiel está se cumprindo na nossa geração. O Ezequiel foi profeta lá, para ser profeta hoje, para mim e para você. Para que hoje a gente pudesse ler os textos de Ezequiel e dizer: uau, que homem de Deus. Então, amigo,
A resposta para as profecias nunca foi sinal de que um homem é bom profeta ou não. O bom profeta é aquele que ouve e obedece à voz de Deus. É aquele que faz segundo a vontade de Deus sobre a terra. E por último, eu preciso dizer para você, que é um recado que eu preciso dar para a igreja. Não é você que vai atrás da profecia, é a profecia que vem atrás de você. Eu vou no culto, tem um reteté forte lá do poder, tem um pandeiro de fogo, aleluia. Vai que Deus vai falar comigo lá. Irmão, Deus pode até falar contigo lá. Mas quando Deus tem que falar com você, Ele vai parar você aonde você estiver. Quando Deus me mostrou a respeito dessa igreja, quando Deus falou comigo a respeito das coisas que iam acontecer nessa igreja, eu falei para minha mãe, eu não sei se eu vou, porque eu estou com muito medo, tudo é muito novo para mim. E eu fui andando da minha casa, eu morava na Caviana, desse lugar das trevas aí que eu falei, né, do deserto que eu passei. Não tem nada contra a rua, irmão, aleluia, a rua é abençoada. Estou só sinalizando você dentro da minha cronologia, do meu tempo. E aí saímos andando da minha casa e fomos em direção ao Guanabara. E eu falando com a minha mãe, eu estou com medo, eu estou com medo. Mãe, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu ouço a voz de Deus, eu sei que Deus quer, o que Deus quer, mas eu estou com medo, eu não sei se isso é para mim. E a gente estava indo para o Guanabara. Daqui a pouco passa um homem de bicicleta com um bujão de gás. E ele passou por nós. A gente riu, né? Porque o bujão estava tudo amarrado na bicicleta. Daqui a pouco ele faz a volta e veio. Eu falei, ih mãe, perdeu, vamos ser assaltados. Vem um homem na nossa direção. Sobe com a bicicleta na calçada. Aí eu dei um passo para frente, encostei minha mãe assim para trás. Falei, coitada da velhinha. Aí o homem falou assim, eu não te mandei eu? O Senhor já disse que o tempo lá acabou. Que essa obra sou eu na sua vida. Que essa obra sou eu que quero fazer. Ouça o que eu te digo, minha filha. Pegou a bicicleta, montou e foi ele embora. E ficou eu e minha mãe assim, sem entender nada. O que você precisa entender é que homens maduros não vão atrás de profecias. Eles sabem que quando Deus quiser falar com eles, dar direção a eles, os seus profetas serão levantados e irão a seu encontro. Aonde você estiver, na rua, dentro da tua casa. Quantas pessoas testemunham para nós? E foi assim que aconteceu com Pedro. Deus falou com Pedro, eu quero que você viaje para Jope, porque eu quero que você pregue lá. E você vai bater na porta do curtidor, um cara que trabalha com couro. E eu vou te tomar, Pedro, em profecia, você vai pregar para ele. Aonde que é? Eu vou te dar a rua. Ele não tinha o endereço, irmão. E Deus foi dizendo, desce essa rua, sobe lá, é essa porta aí, pode bater. E chama ele. E o Pedro foi lá e bateu e disse, Deus me mandou aqui, eu tenho um negócio para falar com você. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, não adianta se esconder. Quando a palavra quiser te encontrar. Por que o profeta é tão importante? É por isso que nós temos tantos problemas com profetas. Jesus disse, nos últimos dias, falsos cristos se levantariam, mas também falsos profetas. Homens que vão enganar os escolhidos, porque vão ser tomados de uma unção de revelação tão grande, que os homens vão escandalizar e vão dizer, meu Deus, só pode ser Deus na terra. Ele olhar e dizer a cor da calcinha que você está usando. Você vai dizer, meu Deus, como é que pode? E a preocupação de Jesus era, eu preciso anunciar que isso vai acontecer, para que eles estejam espertos. Irmão, não tenho nada contra o monte é uma benção, mas você está precisando de uma resposta sobre o monte, com certeza vai ter um vaso lá para falar contigo. O problema é,
Será que é a resposta que Deus tem mesmo? Eu testemunhei a morte de uma jovem por causa de uma profecia errada. O profeta chegou para ela e disse: eu vejo você vestida de véu e grinalda, e aquele ali é o teu varão. E ela passou a vida toda separada, esperando aquele rapaz que nunca olhou na cara dela. Ela foi entrando no nível de depressão, teve bulimia, foi parar no hospital. Ela pesava 36 quilos. Quando eu cheguei no hospital para orá-la, ela era um cadáver, pele e osso. E a lágrima escorria, e ela mal conseguia respirar. E ela dizia para mim: Deus mentiu para mim. Deus nunca mente para nós. Tudo que sai da boca de Deus é verdadeiro. Pastor, eu vou ficar preocupada em traduzir as profecias? Não, é aprender a descansar no Senhor, porque se é de Deus vai acontecer. E se não é de Deus, não vai acontecer. Não é para você ficar sem dormir, preocupado, angustiado. Quando é de Deus acontece, irmão. Porque aquilo que Deus fala é verdadeiro. E aí Deus fala a respeito dos falsos profetas, desses homens que vão aparecer nos últimos tempos. Mas a Bíblia posiciona duas situações muito diferentes. Eu vou terminar. A primeira é que Deus vai levar a Jerusalém nos últimos dias, para o centro da praça principal, 2 profetas, que a Bíblia chama de 2 fiéis testemunhas, que no mais alto auge do governo do anticristo, vai estar na praça, sem microfone, vestindo vestes antigas, do jeito que eles eram, e vão anunciar: Yeshua é o Messias de Israel. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós, israelitas, procuramos o Messias em todos os cantos. Ele esteve entre nós, Ele habitou entre nós, Ele veio, Ele operou, e nós precisamos nos render a Cristo. E os homens que passarem pela praça, que derem ouvido aos profetas, vão se prostrar ali e vão entregar a vida a Cristo Jesus. Nos momentos mais difíceis da guerra, as testemunhas estão lá para cumprir o seu propósito, que é para pregar a verdade e anunciar Cristo. Mas vira para esse irmão que está do seu lado e diga: mas o diabo, ele é imitador. Deus é uma trindade. Deus é Pai. O diabo resolveu formar dele. E ele criou a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta é um sistema de governo. O falso profeta, aquele que tem poder para falar em nome de Deus. Arregala bem o canto branco do seu olho. Um anunciador em nome de Deus. E por último, o anticristo, um homem que vai governar sobre as nações. E Deus diz: preste atenção, porque o falso profeta vai levar muitas pessoas ao engano, porque ele fala em nome de Deus. E uma multidão cega vai ouvi-lo, como se ele fosse a resposta para o mundo em busca de paz. E ele faz parte da trindade satânica. Esse ministério, tem um aí, né? Mais um para eu acabar. Eu quero terminar com esse texto aqui. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O apóstolo Paulo
Em Efésios capítulo 2. Estava dizendo que não existe igreja que não seja fundamentada sobre os apóstolos e sobre os profetas. O apóstolo, governo, visão, a profecia, a voz de Deus sobre a igreja. Não tem fundamento se a igreja não foi equilibrada desses dois níveis. Se você foi visitado pelo dom da profecia, entenda, é um grande privilégio ouvir a voz de Deus. É um grande privilégio ver o que Deus está mostrando e aquilo que Deus quer mostrar a respeito de tempos e estações. Não tenha medo do que Deus está mostrando, não tenha medo da voz, aprenda a discerni-la. Para que você não fale por emoção, para que você não seja usado pelo diabo para falar, mas que você entregue aquilo que realmente vem da boca de Deus para as pessoas. Fica de pé no seu lugar. E hoje, eu quero que essa igreja se transforme naquele arraial, onde Deus falou, queria derramar o seu espírito sobre eles e eles profetizariam. E de repente aquela nuvem veio e todos eles, aqueles homens escolhidos por Deus, foram cheios desse espírito profético e começaram a profetizar. Lembra da história? E tinham 2 calangos que estavam fora da vila, que recebeu da mesma unção. E também foram tomados por esse espírito de profecia. Deus está dizendo hoje para mim e para você: eu preciso que os meus profetas estejam prontos para esse tempo. Homens e mulheres que serão boca minha sobre a terra, que não se venderão, não vão se corromper por honras, títulos ou premiações. Serão fiéis àquilo que eu mostrar, serão fiéis àquilo que eu falar. Irmãos, em nome de Jesus, não acrescente aquilo que Deus não te deu. Se Deus não mostrou, não fale. Se você viu, não fale. Hoje as pessoas têm o hábito de dizer: Deus falou comigo. Deus nunca vai falar para ninguém se rebeliar. Deus nunca vai falar para ninguém abrir mão de sair da igreja e ficar por aí sem igreja. Isso não é Deus, irmão. Ah, Deus falou comigo que eu tenho que ficar em casa. Se Ele mesmo construiu a comunhão para nos aperfeiçoar, Ele nunca vai pregar contra Ele mesmo, contra a sua própria palavra. O que nós precisamos é receber do Senhor com autenticidade. E a minha expectativa nessa noite é que os seus olhos sejam limpos. Os seus olhos sejam limpos, os seus ouvidos também. Para que Deus possa usar a sua visão e para que Deus possa usar a tua audição. Para que você possa ouvir audivelmente. Eu fui membro de uma igreja e um profeta estava lá. Ele chamou um rapaz, um jovem, bem novinho na época. E pediu ele para ficar de pé e disse assim: eu estou vendo você enrolado na bandeira do Brasil. E Deus está me mostrando que você vai ser um ícone. Vai ser um ídolo nacional. Você vai ser levantado no meio de muitos homens grandes e vai honrar o Brasil como um campeão. E a igreja ficou muito feliz, porque aquele menino de 16 anos já estava lutando o quê? MMA. E estava na batalha dele lá, coitadinho. Suando para pagar as passagens dele de ônibus para conseguir treinar. E o profeta dizendo: você vai ser grande. Você vai ser o maior do Brasil. Eu vejo você enrolado na bandeira do Brasil, glorificando o nome de Deus. E a igreja foi abaixo, porque a gente sabia da história daquele menino, que o sonho dele era competir. Aí no final ele diz assim, para testificar que é Deus que está falando: estou vendo o anjo colocando as chuteiras de ouro no seu pé. Sabe de quem que ele estava falando? O Arley Alves. Foi campeão daquele programa de televisão. Morando nos Estados Unidos, ele e o irmão dele, lutando no MMA. Deus nunca mostrou chuteira de ouro para ele. Ele era lutador de MMA.
Mas o profeta, quando ele está emocionado, ele fala coisas que não é para ele falar. Ele tenta entregar além do que Deus mostrou. Você está entendendo o perigo disso? Eu quero que Deus te use na profundidade, irmãos. Eu quero que a tua visão e a tua audição estejam limpas como a de Moisés estava. Mas eu preciso dizer, testemunhe o que você viu e testemunhe o que você ouviu. Nada além disso. Tenha responsabilidade, porque você não é um menino. Você é alguém que tem maturidade para experimentar o profético de Deus. Amém ou não amém?